noite, amigos. Estamos abrindo nossa cadeira cativa aqui na nossa Ubra TV. Vamos juntos até as 8h30 da noite. Vamos fazer aqui de novo um grande programa. Hoje teremos o novo presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, aqui com o Evandro Krebs, conselheiro do Grêmio, e o Vitor Grunberg, não só conselheiro do Internacional, como também diretor de patrimônio do Esporte Clube Internacional. Estava até brincando aqui com o Vitor, né? Por isso que eu comecei o programa rindo, que a antiga administração, né, que foi um descalabro, né, e todo mundo sabe por quê, e quantas coisas erradas foram feitas, e tudo que foi parar no Ministério Público e escambau, né? Mas os jogadores que estão sendo repassados agora estão estão quebrando o galho do Internacional, né? Jogadores que se criaram nas divisões de base. Claro que eu estou ironizando, né? Que bem que poderia ter sido mais proveitoso, né, o aproveitamento de jovens e tudo mais. Esse mesmo Rogério, que hoje o Internacional vai lucrar, foi o melhor jogador de um torneio mundial sub-18, né, com a camisa da seleção brasileira. Eu não estou dizendo o melhor lateral esquerdo, foi o melhor jogador da competição. E o Internacional, na época, vendeu por 2 milhões de euros e ficou com 20%, uma coisa assim, porque dentro da Europa ele ganharia preço. Acabaram dando um chute na lua e deu certo, né? Deu certo até ali, né? Porque também, se tivesse ficado aqui, poderia ter sido titular, e isso tudo a gente iria saber com o andar da carruagem. E eu me lembro, na época que eu disse isso, foi direto para o vice de futebol do Internacional, o Pellegrini, né, que não se vende jogador na formação ainda, sem saber exatamente o tamanho que tinha, vindo de uma conquista pela seleção brasileira, onde ele foi o melhor jogador da competição. Nem sei se o Brasil foi campeão, mas eu sei que ele foi o melhor jogador da competição. Na seleção sub-18 ele foi não o melhor lateral esquerdo, o melhor jogador da competição. Então, agora mesmo esse Marcinho está sendo repassado, mas está sendo repassado por um preço vil, dá para dizer, para um jovem, né? 1 milhão de euros é nada. Nada, para um clube grande como o Internacional. No entanto, esses pequenos negócios estão livrando o Internacional de outros infortúnios aí, né? O Eduardo Henrique, inclusive, entregou uma possibilidade de salvação do Internacional, né? Essa criatura, num jogo contra o Santa Cruz, foi expulso, né? Deixou o Internacional com 10 homens e o Léo Moura foi lá, fez um gol e o Internacional se estrepou. Ou foi contra a Ponte Preta, né? Mas foi contra o Santa Cruz. Foi só contra o Santa Cruz. Foi contra o Santa Cruz. Então, mas esses pequenos negócios, o Ansel Modric, que foi uma contratação que não deu certo no Internacional. Aliás, o Internacional contratava volantes por atacado, por isso tem bastante para vender ainda, né? Tem volante espalhado por tudo que é lado aí. E o Ansel Modric também acabou dando um bom dinheiro para o Internacional. Então eu ironizei aqui. A antiga administração vai acabar ajudando a pagar as contas do Internacional. Só está faltando agora aparecer aquele dinheiro das obras aí um dia. E aí, Vitor, boa noite. Boa noite, Rec. Boa noite, telespectadores. Falando um pouco... Diga. Comecei corneteando já. Não, corneteando, mas... E eu pensando aqui, né? Falando do lateral esquerdo, o Rogério. O Rogério, a gente está recebendo uma verba no futuro aí para um mecanismo de solidariedade da FIFA, né? Nós vamos receber um valor maior do que ele foi vendido na época. Foi? Tu entende? O Marcinho estava no Fortaleza, se for repassado, aí sim, é opção, ele poderia estar integrado ao grupo, não foi aproveitado, se avaliou que ele não servia. Assim. E está bem assim. É. E o Anselmo, foi um baita negócio a venda do Anselmo, ele estava emprestado para o esporte, encontraram ele lá e se tornou um bom dinheiro para o Internacional. Pena esse Rogério, moleque da base, que nós nem conhecemos no time internacional e já foi vendido precocemente. Eu não sei se é um sentimento dúbio. Ao mesmo tempo, tu comemora esse valor que entra em caixa agora, porque o Internacional não tem mais ingerência sobre o jogador, mas ao mesmo tempo tu pensa, esse valor está entrando pelo mecanismo de solidariedade. É. Imagina o valor que ele está sendo... Imagina o que ele poderia render para o Internacional se fosse vendido ou ainda aproveitado e vendido da maneira correta. Não vai ainda um antigo dirigente achar que ele é gênio, né? Quem botou aquele dinheirão, por exemplo, no Ariel... né? Vamos parar por aí, porque senão daqui a pouco eu começo a falar mais do que devo. Mas o Laíri está nos acompanhando lá na praia Lagoa Cortada, lá no Paraíso, né? Porque na verdade é o seguinte, né? O cara que quer descansar, que quer aproveitar,
em toda a extensão que uma praia pode proporcionar, é a Praia Lagoa Cortada. Eu tenho sempre apresentado aqui todo o encanto da praia de Gaivota, Santa Catarina, e a praia em específico da Lagoa Cortada, que é entre o mar e a lagoa, né? Todo aquele encantamento constituído de natureza e infraestrutura levada pelo Laíri para lá. Daqui a pouco a gente vai até rodar o comercial, mas é o paraíso, né? E até vou rodar agora aqui, vou aproveitar que o Laíri está nos acompanhando também ao vivo na live aí. Vamos acompanhar a dica aí de você que é investidor ou que quer um dia ficar lá, né? Veraneando no paraíso. Praia Lagoa Cortada, um empreendimento único que se destaca pela arquitetura, paisagismo e o planejamento urbano, valorizando a qualidade de vida e oportunizando o investimento imobiliário em uma região de natureza preservada, entre o mar e a lagoa. Uma praia com monitoramento à distância e local 24 horas, garantindo segurança e tranquilidade. Terrenos urbanizados, prontos para construir no que há de melhor no litoral sul de Santa Catarina. Infraestrutura completa, dotada de uma ampla área de lazer com quadra de tênis, futebol 7, cancha de bocha, praça, parque infantil e espaço para caminhar e pedalar. O Caminho dos Girassóis e a Ilha do Chafariz sugerem um convite para contemplar momentos de relaxamento e prazer. Os serviços de restaurante à beira-mar e o pub noturno com shows ao vivo complementam o conforto e as opções de lazer e entretenimento aos finais de semana. Praia Lagoa Cortada, entre o mar e a lagoa, a natureza encontra você. Essa é a hora para você começar a investir, né? Já pensa no veraneio, né? Já pensa nos finais de semana estendidos, nos feriadões, na família que vai crescendo, né? Em viver com tranquilidade, com absoluta segurança, com prazer, né? Vivendo junto ao lazer extremo da caminhada, da corrida, do esporte praticado, da convivência com os amigos, do festerê, né? Que o Laíri, além de tudo, né? Além de empreendedor e tal, é anfitrião lá na praia. Faz aqueles costelões, serve camarão na beira da piscina. E tem os acontecimentos, os eventos que funcionam o ano inteiro, né? A gente está no inverno e a gente apresenta o paraíso agora para você começar a investir, construir, constituir lá o patrimônio que é para a vida toda, né? Já agora. Para chegar lá, tá tudo prontinho no verão que se avizinha, né? Porque o tempo, como diria em Lagoa Vermelha, avoa. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa. Tivemos um contato com o Paraíso. Daqui a pouquinho vou mostrar as melhores panelas do mundo. Eu sou tipo o hino do Rio Grande aqui, viu, Vitor? Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Tá certo. Aqui tudo é melhor. E é verdade. Quem olha a estrutura da praia lá, Lagoa Cortada, lá na praia de Gaivota, em Santa Catarina, é bem pertinho do Rio Grande. Aqui passa um pouquinho de Torres, né? E fica encantado, porque não tem nada parecido em lugar nenhum, nem esses condomínios fechados aqui, que é uma grande confraria, não é? Lá é para o cara aproveitar, descansar, respirar, usufruir de tudo que tem na praia Lagoa Cortada. E quando eu disse que ia falar das melhores panelas do mundo, é porque não tem também melhor do que a Friggold, né? A Friggold ela é uma panela única, né? Não tem mundo afora igual. E dura a vida inteira, né? Então a Friggold, tá aí o telefone já para você ir ligando, né?
São panelas intermináveis. Essa dá para dizer que elas realmente são intermináveis. E agora, inclusive com essa tampa, né? Que tem a borda de silicone, cai e não quebra. Então tem mais vantagens ainda adicionais na nova, velha Frigigold. O Evandro Krebs já está chegando aqui, mas eu quero fazer um comentário sobre o Michel, né? Tem jogadores que são bons e tudo mais. O Paulo Miranda é um bom zagueiro, o Michel é um bom volante, mas a gente vira e mexe, está dizendo, fulano de tal está lesionado. Parece que sempre alguma coisa vai acontecer com o sujeito. Então, o Michel me parece que sempre vai estar lesionado, na minha cabeça, porque quando ele vira a opção para disputar a posição, ele está lesionado. O Paulo Miranda, quando o Grêmio precisou, ele sentiu cãibra contra o River Plate, só numa decisão, né? Quer dizer, peraí, o Índio jogou jorrando sangue. Eu até fiz uma confusão dizendo que o De Leon também tinha jogado, né? Ele se cortou com a taça depois. Mas quantos jogadores... O Manga jogou uma decisão de Campeonato Brasileiro com o dedo quebrado. Quantas vezes o Adilson Batista, que tem problemas sérios, sempre teve problemas sérios de lesão, jogou no osso, né? E o Paulo Miranda, né, naquele jogo, né, sabendo que tem o Bressan no banco ainda, aquela arma de fogo, né? Boa, Rec, mas quem sou eu para defender Michel ou defender o Paulo Miranda? Não sou advogado Sim, desse. os caras não querem se lesionar. Mas tu tá comparando o jogador que jogou com o dedo quebrado e com o nariz quebrado com o jogador que não consegue caminhar, que tá com o joelho quebrado. Aí tu tá querendo comprometer demais o Paulo Miranda e o Michel. Mas realmente, jogador que frequentemente é lesionado, né? Tá deixando a esquadra gremista aí bem desfalcada. O Chuchuzinho está ajeitando ali o capricha aí, Chuchuzinho, né? Evandro Krebs colocando o microfone ali, ajeitando. Isso, está ajeitando ali. Está aparecendo lá, Chuchuzinho. Está aparecendo teu bumbum lá na televisão, Chuchuzinho. Isso aí. Lá dá uma banha, joga beijo para mulher, né? Só para titular, né? Olha, já deu confusão uma vez aqui com a tiazinha, mandou um abraço para ele. E aí, chegou em casa, a mulher já saiu bifiando ele. Pô, achei legal hoje o serviço de preparação de maquiagem aqui, serviço novo no programa, né, tia? Como preparação? Eu já não queria sair dali, né? Fiquei bem mais bonito, né? Tava fazendo maquiagem? Claro, né, cara? Categoria, né? Eu não tô sabendo disso. Eu só quero dizer que pra quem tá me vendo aí que eu tô um natural, tá? Eu sou assim mesmo. Não, eu também. Eu sou feio assim e não tem conserto. Tá? E eu estava participando antes também do Conexão, falando da Copa América. E não sei se vocês concordam comigo, estamos esperando o presidente da Federação Gaúcha. Finalmente um gremista vai dirigir a Federação Gaúcha de Futebol. Agora não. Vai ser o Oxmão, não é mais o Noveletão, vai ser o Lucianão, vai ser o Lucianão. Deixamos de ter um isento e agora vamos ter um gremista, né? Olha aí. Ô, Vitor. Com o gremista na presidência da federação, eu acho que os gremistas têm que se reunir e resolver qual que vai ser a desculpa. Porque agora não tem mais desculpa, a federação não é mais a desculpa. O Cléo Hickman também está nos acompanhando. Há pouco já mandei um abraço pro Laíri. O Laíri foi um grande empresário de futebol, né, do passado. Cuidou de grandes carreiras aí, do Aloysio, inclusive, zagueiro. Exatamente. Então o Laíri é Numa época difícil, né, Rec? Não, sabe que tinha aquele negócio de inflação. E o Luciano Zac esteve aqui esses dias, os procuradores nos ajudavam naquela época, porque para convencer o jogador que era um bom dinheiro e tal, que ele tinha, era que investia aqui e ali, e o Laíri trabalhava no Banco Sul Brasileiro, depois virou Meridional, depois virou Santander, né? Eu sou cliente do Laíri desde aquela época, só que agora ele é meu cliente, anuncia aqui a Praia Lagoa Cortada. Mas estava falando da Copa América, antes que chegue aqui o nosso presidente. O que vocês acham? Eu acho que nenhum dos 4 jogos vai ser fácil. Nenhum. Diz assim, são favas contadas o Uruguai contra o Peru. Não acho mesmo. Uma seleção que tem o Paulo Guerreiro como centroavante, se naquele dia o Paulo Guerreiro tiver invocado e o Peru jogar tudo para ele e ele conseguir resolver, pode. A resposta de bate-pronto é Brasil, Argentina, Uruguai e Colômbia. Aí se a gente der um passo atrás... O Chile tu já
Não, eu tô falando desses Atual 4. bicampeão, né? Atual bicampeão. Se disser quem vai passar, de bate-pronto eu digo esses. Agora, se a gente der um passo para trás e analisar como vem jogando e o nível, e tá muito parelho a Copa América. Eu assisti vários jogos da Copa América, que por sinal, falando de Copa América de forma geral, eu não estava muito empolgado. Ela começou e eu comecei a me empolgar com os jogos, a Copa América, tive alguns jogos aqui. Eu acho que movimentou também para o Porto Alegre estar participando, então a gente se sente parte. Né? Eu saindo do meu escritório indo para casa, eu passo por 2 hotéis onde tem delegação, tu vê gente, tu vê torcida. Por 2 dias Porto Alegre só se falou em espanhol. No sábado passado, o jogo da Argentina foi no domingo. Sábado eu caminhava ali pelo bairro Moinhos de Vento no final da noite, só se escutava espanhol. Sei lá, a cidade tomou um clima de Copa América e eu acho que isso também ajudou a empolgar. Mas falando do campo, os jogos da primeira fase achei eu vou dizer assim, de um bom nível e bem equilibrado. O Japão, inclusive, o Japão e a Venezuela me surpreenderam. Eu não imaginava que teriam essa força e essa potência. O Japão, misto. Venezuela, olha, Venezuela eu me recordo acompanhando futebol aí no tempo. Vibrava quando era 5-0 contra. Exatamente, né? Eu sabia que quando jogava com a Venezuela era aquele jogo assim que era tipo sem graça. Era sabia tipo que o Candinho... botar o Ayrton Senna para correr Fórmula 1. O Candinho meteu 7-0 na Venezuela, treinando a seleção brasileira. Candinho. E foi um time que surpreendeu positivamente agora, né? Não só pela organização tática, mas também pela qualidade individual de muitos jogadores. Né? Então, eu acho assim, Rec, eu acho que a maior surpresa técnica, né, que nós estamos tendo nessa Copa América, afora o equilíbrio, que era algo assim que já se tinha essa expectativa, né? Mas é a qualidade técnica da Venezuela. Eu acho que assim, tanto é que tu mesmo colocaste agora, esses enfrentamentos de quartas de final não tem favas contadas. E aí um jogo que em tese seria, digamos assim, a barbada, que seria Argentina e Venezuela, eu não sei o que vai dar, não sei. Eu acho que a Argentina vai se recuperar e vai passar. E esse jogo, Argentina e Venezuela, pelas circunstâncias dos dois lados. Pela tradição, né? Pela tradição, porque o futebol dentro de campo não demonstrou nada superior à Venezuela até agora. Eu acho que a Argentina tem que parar de trocar de técnico, parar de ser... Não é mal amada, porque a Argentina sempre foi... Todo mundo brigou para treinar a Argentina. Agora os caras só estão esperando o melhor momento. Eu acho que o melhor momento vai ser agora. Porque as eliminatórias são 18 jogos. Não tem nada mais para perder a Argentina. A última coisa para perder é agora. Vai deixar esse rapaz lá de interino, né? Mas depois todo mundo vai querer de novo. Aí o Galhardo vai querer, daqui a pouco até o Simeone vai querer, né? Mas por enquanto os melhores técnicos, eles não quiseram entrar nessa bronca. E vai pegar numa Copa América, já toma uma chapuletada, já desmoraliza para as eliminatórias. Eu acho que, não sei se o Luciano concorda, eu acho que o que a Argentina tinha para perder era até aqui. Acho que agora os técnicos, os técnicos vão querer pegar o comando da seleção argentina. Até que a gente acerte aqui o microfone do presidente. Já vou chamar de presidente, agora dá para chamar, né? Ainda não, tem eleição, agora não. Já voltamos. Presidente, o senhor também prevê 4 jogos, claro, mas aqui, ó, uma vez o presidente Miranda dirigia o Internacional, e aí diz assim, mas Rei, que eu sou mais novo do que tu, apesar que ele já é avô, eu ainda não, né? Mas não quer dizer nada, ele começou mais cedo e tal. Mas já é avô de 2. E o presidente Miranda disse, mas tu me chama de senhor, tu é mais novo do que eu sou mais novo do que tu. Não, mas o senhor é o presidente do Internacional, né? É autoridade, né? É autoridade. E agora, né? Eu não chamava de senhor, né? Agora já, sem querer, chamei de senhor. Não vou chamar de Luciano. Segue chamando sem senhor. Ou chamo de presidente. O presidente Marcelo, por exemplo, deve ter minha idade. O Marcelo Medeiros, eu chamo de Marcelo. A gente pode presidente seguir, Marcelo e tal. Mas, podemos seguir com a história do presidente. Ele não tomou posse, né? Que deve tomar posse. Agora o Chico não consegue mais te derrubar, porque eu estava com medo que ele quisesse mais um mandato. Aí não ia dar certo. Agora está dizendo...
Olha aqui, ó, tu também prevê dificuldade nos 4 jogos ou tem alguma galinha morta aí? Acho que galinha morta não tem nenhum. Me surpreendeu um pouco. Assim, nem peru morto. Eu achei que... Galinha morta nem peru morto. Verdadeiramente, assim, eu esperava... E aqui, não ouvi o que os... Primeiro, boa noite, me desculpa por ter chegado um pouquinho atrasado aí. Já vou te dizer o que o Evandro falou para não fazerem fofoca. Eles agora perdemos um presidente isento, mas ganhamos um gremista. Não, segue sendo isento. Aquela cadeira ali só sentou ele quer que tu faça mexe, entendeu? Depois eles dizem que é o presidente o culpado. Eles já vem querendo fazer coisinha. Não. Agora nós vamos ter um VAR a nosso favor. Né? Olha, que esse desse ano. Eu esperava, assim, que na verdade, primeiro eu esperava, embora eu perceba e veja confrontos parelhos, eu esperava um nível técnico um pouco melhor nessa Copa América. Esperava os jogos um pouco melhores, enfim. Para a Venezuela está sendo surpresa, né, Luciano? Não, mas a Venezuela até tem um trabalho... Peru classificou tomando 5. O Paraguai classificou com 2 pontos. Isso daí é a questão do próprio formato da competição. Viabiliza isso. É o Noveletão 2, hein? Não posso cornetear, porque eu já tive campeonatos nossos ali que se classificaram perdendo um mata-mata. Então, isso aí, às vezes, a gente tem que dar uma equilibrada. Mas eu acho que vão ser confrontos. Esse jogo do Brasil de amanhã vai ser muito complicado. Embora o Paraguai tenha feito 2 pontos só, eu acho que nesse momento emparelha. A Argentina acho que tem tudo para crescer, né? E vamos esperar aí que pelo menos o Brasil consiga chegar na finalíssima e levantar essa taça também, que vai ser importante para a gente. Vitor, eu sei que você hoje compõe a diretoria do Internacional, mas não foi sempre diretor do Internacional, foi mais tempo torcedor, depois foi sócio, depois foi conselheiro e antes foi diretor e depois conselheiro, que se elegeu agora, né? Mas esta história de cláusula de barreira zero, eu quero que vocês dois até troquem ideias, aí o presidente Luciano Oxman também, né? Que vocês acham dessa... Tu acha que é uma necessidade para que haja uma representatividade maior, ou vocês acham que não, que pode ter aquela história de lança um pastor aí que vota uma igreja a votar e o cara já elege 20, 30, 40 conselheiros. Antigamente se tinha esse temor, um cara podre de rico, né? Associa 1000 caras, cláusula de barreira zero, ele já entra com influência dentro do clube, né? Enfim, né? Rec, não quero te corrigir, mas tu começou assim, tu era torcedor, virou sócio, aí tu acertou ali. Tu quer dizer que tu continua torcedor? Então então não preciso te cornetear, não preciso corrigir, que tu mesmo já corrigiu. Siga um torcedor. O Rec quis dizer que hoje tu és cartola. Então, tu começou, a primeira coisa que tu foi neto do Lauro Quadros. Não, aí eu nasci, quando eu nasci. Quando nasceu, E filho dos meus pais também. Mas claro, em relação à cláusula de barreira, eu sou favorável à cláusula de barreira. A gente vai ter agora uma reforma estatutária no Internacional, até sexta-feira que se pode lançar as emendas para a comissão que tá organizando a reforma estatutária. Acho que pode sim se discutir. Tem gente que já apresentou no conselho anteriormente, quando eu não participava ativamente do conselho, assisti algumas reuniões, já se foi debatido isso. Sei que já ouvi de conselheiros que movimentos vão propor a cláusula de barreira zero. Eu não concordo com a cláusula de barreira zero, mas também não fecho questão nos 15%. Acho que é um assunto que pode ser discutido sim. Agora, eu tenho muito medo da cláusula de barreira zero, exatamente por isso que tu dissesse, Rec. E aí a gente coloca alguém lá, bota um tiririca e daqui a pouco ele puxa 10, 15 conselheiros para dentro do Conselho Deliberativo Internacional, que é uma casa que, ao meu ver, deve ser qualificada e cheia de conselheiros e colorados que querem estar lá, participar, fazer por onde e ajudar o clube. Não estou dizendo que quem não passa da cláusula de barreira não é qualificado e não tem esse objetivo, mas eu tenho medo que sem a cláusula de barreira, situações como essa podem ocorrer. Então, acredito ser importante dentro dos clubes de futebol, trazendo a visão de dentro internacional. Não sei o que... No Grêmio também tem uma cláusula de barreira, né? Não me lembro qual é que é o percentual, acho que até 15% também. 15 hoje. Foi 30, baixou para 15. Esse assunto para mim é um assunto muito, muito fácil. Tá? Eu fui um dos proponentes da cláusula de barreira zero no Grêmio.
Aliás, foram 2 projetos, eles foram propostos de uma forma assim concomitante ali, que era a questão da ficha limpa, tá? E a questão da cláusula de barreira zero. Essa justificativa, né, de que a gente pode ter medo e tal, cara, a gente vive numa sociedade democrática onde a gente tem que respeitar o desejo da maioria. Isso vale para Congresso Nacional, isso vale para entidade associativa, esportiva, enfim, né? São situações que são absolutamente normais e fazem parte de um contexto social, né? Se a sociedade muitas vezes elege um tiririca, bom, a gente vai ter que aguentar um tiririca dentro do futebol também, né? Isso aí faz parte. Né? Eu acho que tudo aquilo que alimenta, né, um processo de discussão mais democrático possível, eu acho que a gente tem que apoiar isso, né? Naquele projeto que a gente tinha de cláusula de barreira, o que a gente tinha, assim, digamos assim, como uma condição para que se fizesse um encaminhamento de uma candidatura, né, de uma chapa ou de uma candidatura a um cargo executivo, enfim, né, tu tinhas que ter uma representatividade, tá? Uma representatividade com índice em relação ao quadro associativo. Então tu estabelece assim, a cláusula de barreira zero. Agora, para tu encaminhares a candidatura de uma chapa, de um candidato, tu tens que ter um apoiamento, e isso é muito fácil. Esse apoiamento ele pode ser formalizado. Hoje nós, enquanto conselheiros, quando a gente quer fazer o encaminhamento de uma alteração estatutária, né, ou de uma reunião extra no Conselho Deliberativo para ser discutido determinados temas, o que nós pegamos? Tem que ter um mínimo de assinaturas, né? Faz um mínimo de assinaturas, convoca a reunião, a assembleia, enfim, tal, e dali vai se tirar uma decisão em função de uma votação absolutamente aberta, democrática, pela maioria. Então, no encaminhamento de uma chapa dessas, tu terias que ter um apoiamento formal, né, um índice, né, compatível, digamos assim, com o número do quadro associativo. Se vai ser 1%, se vai ser 0,1%, né, muitas vezes tu só com essa necessidade, né, tu mobiliza ainda mais o quadro associativo, buscando uma participação muitas vezes superior àquela que nós temos num processo eleitoral normal com cláusula de barreira de 10%, 15%, 20% ou 30%. É que só para a gente boa ver o acordo da Conselho. Eu sei que a atual direção do Internacional não vê o acordo da Conselho com os mesmos olhos que eu vejo. Achava que tinha uns cri-cris, que outros que atrapalhavam. Eu acho que vai fazer uma falta enorme para o Internacional. Inclusive nos contratos de televisão, aquelas histórias todas, eles ficaram martelando. Eu acho que a representação mais ampla possível deve acontecer nos clubes, mas também tem esse lado da precaução, que uma igreja lá resolve colocar, não sei lá. Que a sociedade mudou muito, né? A sociedade mudou muito. Mas aí temos que aguentar os tiririca da vida, não tem? É isso aí, né, Rec? Né? Senão tu vai ter que fazer uma cláusula de barreira para uma eleição para governador, ou até para deputado. Para deputado, para vereador, então, enfim. Eu acho que mudaria muito pouco o cenário dos conselhos. Tem em termos de quantidade partido. Sim. De partido, né? Agora... Não, eu acho que mudaria, não sei, tenho uma opinião... Muda pouco? Eu acho que mudaria pouco o cenário, considerando os movimentos políticos que tem, até um certo conservadorismo da própria torcida, do torcedor. Assim, eu acho que ainda com a cláusula zero ele mudaria muito pouco o cenário da constituição dos dois conselhos, tanto de Internacional quanto de Grêmio. Então o senhor é a favor? Não, hoje eu não sou nem contra nem a favor, né? Que eu estou afastado do conselho, estou licenciado do Conselho Deliberativo do Grêmio, então essas questões... Mas o que o senhor acha da ideia de cláusula? Não, é isso, eu acho que ela, tanto o 15, o 10 ou o 0, eu acho que não vai mudar o conceito. O conceito da Constituição dele. Eu também acho que não mudaria muito também, também acho que não mudaria.
né? Porque e aí tem que ser uma questão política, daí, de se tratar dentro do conselho. E aí ninguém fica alijado, né? Ninguém pode reclamar de injustiça. Exatamente. Quando vocês não se mobilizaram... Quando não se tinha a realidade dos movimentos políticos, né, e essa proposição da qual eu subscrevi na época, a gente vivia uma realidade onde não se tinha né, os movimentos políticos. Então, a cláusula de barreira zero era uma forma assim de tu ampliar, digamos assim, a possibilidade de participação do associado, sem necessariamente ele ter a obrigação de ter um padrinho político. Mas ainda vai ter um mínimo que fazer, né? Porque se não fizer o mínimo, não vai entrar. Os grupos políticos hoje, eles assumiram esse papel de chamar o torcedor, de chamar o associado, né, para conviver, para ter oportunidade, né? Então eu acho que seria assim, ó, é um segundo passo que não mudaria muito com essa realidade dos grupos políticos, né? Mas eu acho que dá assim, dá uma satisfação assim pro Maurício Freitas está me lembrando aqui. Deixar algo assim mais livre, né? Mais aberto, né? Eu citei o acordo da conselho no Inter, que eu acho que tem conselheiros ilustres, até o Miola, por exemplo, fora do conselho, o cara que entende licenciamento de marcas, o cara que conhece as categorias de base, que joga uma bola no gol sensacional. Futebol de salão, que era goleiro do Grêmio, o Miola, né? Eu sacaneio eles, não, tu era goleiro do Grêmio. Bom, mas aí, e depois tornou jogador do Inter também, se não me engano, dirigente do Internacional. Mas isso aí passou, a eleição já ficou para trás. Tem que trabalhar para a próxima. No Grêmio, o Grêmio do Prata ficou fora de 3 eleições. Porque o Grêmio do Prata tem conselheiros. Não, o Grêmio do Prata não. Não tem nenhum conselheiro? Não tem nenhum conselheiro. Mas já teve? Não, também não. Então ficou fora das 3. Ficou fez uma votação sempre razoável. Eu acho que esse exemplo que tu estás colocando, né, é um bom exemplo. Mas o Grêmio do Prata sempre foi em carreira solo, né? Foi uma opção deles, né? Então, a política se faz hoje... O acordo da conselho. Teve uma união do acordo da conselho com o povo do clube numa certa eleição. Hoje nem se falam, né? Depois vão em voo solo. E voltando ao assunto anterior, eu acho que mudaria um pouco, porque a gente está acostumado num cenário de uma eleição com a cláusula de barreira. Então os movimentos acabam se unindo, e não sei no Grêmio quantas chapas participam da eleição. O Internacional... Então acho que dá uma depurada. Foram 4, né? Eu tinha a impressão de 7, não foi? No Grêmio? Acho que 7 foi no Inter. Teve eleição no Inter que a chapa 9, depois a chapa 10 chapas, e muitas ficaram fora. E eu imagino que sem a cláusula de barreira, a gente vai ter, numa eleição internacional, 15, 20, 25 chapas inscritas. Acho que isso mudaria um pouco o cenário da eleição. Não sei se conseguiria ter esse número todo. Eu acho que lá, de eleições no Conselho do Grêmio que eu lembro, assim, o número máximo eu acho que foi 7, 8 chapas. Nessa última ou na penúltima. É isso aí. Não sei se a anterior tinha sido 4, depois foram 7, eu acho. Pode ser. Bom, presidente, já está alinhavado o processo já para o gauchão do ano que vem? O senhor tinha uma ideia clara de que, até em função da exigência da televisão... Vai seguir me chamando de senhor, vou ter que me acostumar com isso. Agora eu vou até me habituando. Eu sou doutrinado, isso aí não adianta, cabeça de jornalista. Sabe que eu sou pernóstico, às vezes até fora do ar, de medo de ir pro ar com... treino, não adianta. Problema. Mas, presidente, já está alinhavado o processo para o ano que vem, definidas já, por exemplo, negociações com televisão? Sim. A fórmula aquela que o senhor estava propondo e imaginando... Nós tínhamos, no início do ano, assim, pouco antes até de iniciar o Campeonato Gaúcho desse ano de 2019, nós tínhamos um cenário muito pior e muito mais nebuloso do que o que se tem hoje. Havia... Se pregava o caos. Havia sobre... Tu já estava querendo já pipocar da eleição, já me disseram, né? Não, isso não. Eu só pensei o seguinte, eu digo, pô... Já é um pepino ceder o Chico, né? Vou ceder ele sem o contrato da TV ainda. Era uma bomba. Se eu não me matar, tá bom, mas enfim. Mas era algo que já estava traçado. E o cenário naquele momento era muito... Era nebuloso mesmo, assim, nós estávamos com
com a espada encostada no nosso peito. O Campeonato Gaúcho, eu acho que contribuiu para que as empresas de TV entendessem a questão do produto. Eu já disse em outras oportunidades, os estaduais, eles vão passar por alguma reformulação, isso é inevitável. A gente dentro da CBF está tratando disso também com uma espécie de unificação de modelo de competições, para que se tenha, que você consiga entender assim que no Rio Grande do Sul funciona assim, em São Paulo funciona de uma forma, uma mesma linha de competição. Nós estamos com as conversas com a TV já bem adiantadas, já se passou uma situação de rescisão de contrato antecipada. Até hoje, se acontecer, a gente pode até ter alguma questão de discussão jurídica envolvendo essa situação, mas que eu acho que não vai se tratar disso. E as últimas reuniões que nós tivemos com a diretoria da empresa foi no sentido de traçar e de pensar a fórmula da competição. Ela está muito bem encaminhada, como eu já tinha também adiantado em outros momentos, questão de 2 grupos, questão de enfrentamento. Vai haver supressão de datas, né? A CBF tirou uma data. Se considerar o que foi dado esse ano, foram 18 e a Federação Gaúcha utilizou 17. Para o ano que vem são 16 datas. Mas dentro do formato de competição, ela não interfere não interfere Mas então na não vai formatação. precisar fazer aquela fórmula mais curta? Não, o que vai acontecer é que é um enfrentamento dos 2 grupos. A gente está só, de novo, ainda não há essa definição com relação à forma de enfrentamento, se vai ser só ida e volta, se vai ser confronto entre os 2 grupos. Mas o que mais está nos deixando ainda para bater o martelo é a questão de rebaixamento. Isso a mim preocupa um pouco, porque em ocasiões anteriores, quando se teve a competição com 2 grupos, teve grupo que a equipe classificou para a fase seguinte com um número de pontos que o outro grupo acabou sendo rebaixado para a divisão de acesso. Então isso foi suscitado numa reunião prévia que nós fizemos com os clubes do interior para apresentar os modelos sugeridos, e eles levantaram essa situação. Então a gente também está estudando isso para que seja uma coisa mais equilibrada. Tem que só entender dentro do cômputo dos pontos como é que a gente vai fazer isso em termos de classificação e de rebaixamento. Eu entendo que o somatório de todos os pontos para definir o rebaixamento, eu acho ele um critério mais justo. Certo, mas aí teria a necessidade de um torneio da morte? Não, o torneio da morte não dá, Rick. Não dá. Não, torneio da morte é um... É um retrocesso. Não é que seja retrocesso, mas é uma judiaria tu fazer isso com um clube que tá... Imagina, tu vai para um torneio que tu só tem a perder, entendeu? Tu já disputar para classificar, eles já passam dificuldade. Daí tu vai fazer eles jogar mais um torneio, ter mais gasto, ter viagem, ter despesa, gera despesa para a federação também, para definir uma situação como essa. Não é legal. Todos os rebaixados, então, podem ser do mesmo grupo? Pode. Pode haver um grupo onde não haja rebaixado. Na verdade, para fins de rebaixamento, tu vai contar do 1 ao 12. Basta assinar antes, né? Assinou. É aquilo que é aquela velha frase, né? O que é combinado não dói, né? Combinou. Se os próprios clubes estão preocupados, é óbvio que eles vão assinar, né? Se os próprios clubes estão ajudando... Eu acho um critério mais justo. Mas a bola vai... Essa situação... Televisão é a mesma que vai continuar. Não houve interessados extras. Não, a gente porque não é em nível de Brasil, né? E aí teria que comprar alguns campeonatos que não são interessantes, né? Porque interessantes mas são 4, 5, né? 6. Eu acho que essa estratégia comercial da empresa está bem desenhada, assim. Infelizmente, para os outros colegas de federações, eu acho que esse desenho dos estaduais em termos de investimento de televisionamento, ele está bem desenhado dentro da... Não vai haver, por exemplo, no Paraná uma reação? Difícil. Muito difícil. Santa Catarina. Que o meu amigo Hélio Cury, que deve estar aqui para acompanhar o jogo da seleção brasileira amanhã. Deve estar nos assistindo. Né? Não me ouça, mas é difícil de mudar o cenário dele, Santa Catarina. O próprio Rio de Janeiro. Os valores que são praticados no Rio hoje, comparativamente com o do Rio Grande do Sul aqui. Nós estamos bem.
Nós estamos muito bem, muito bem. O Chico deixou, pelo menos essa herança é boa. Me deixou muita coisa boa, né? A sede da federação. Sabe que eu posso estar errado. Eu sei que uma boa parte dos colegas acha que é uma demasia ter uma sede como aquela. Eu acho que o demasiado é quando os clubes perdem dinheiro com isso, quando a federação teve que se desmantelar toda para poder construir a sede. Mas o Chico fez em cima de patrocínios, em cima de uma área que é extremamente valorizada, nunca vai perder valor de mercado, nada. Eu não vi nada de... Olha quantos clubes tem a Federação Gaúcha de Futebol. Tem alguns acontecimentos que os carros ficam na rua, daí ficariam... Eu acho que a estrutura ali está legal. Eu não vi nada de exorbitante, assim. O que tinha antes era... um cubículo não, era um apertamento no centro. Eu acho que modifica até a questão negocial também. Claro. Com patrocinador, com gente que está interessada na competição. Mediocridade puxa mediocridade. Já é um assunto, eu acho que já transitou. Já transitou, mas eu acho importante, assim, tu ter um que a gente tá falando ambiente que te dê... o cara vai trabalhar com prazer, os clubes vão visitar com prazer, não é pomposa, não é nada. E falando da região da Orla do Guaíba, ali agora com a nova Orla do Guaíba e a fase 3 já em processo de licitação, uma construção na outra ponta lá perto do Museu Iberê, e com o estádio mais bonito de Porto Alegre, com aquele pôr do sol ali, só valoriza. Eu acho que inclusive... A entrada de Porto Alegre. Eu acho que, inclusive, o Laçador... Só a localização, tem água perto, tudo... Entradas de Porto Alegre é o novo cenário da cidade. Uma força... Eu vou seguir, Rec, não vou nem comentar. E eu ainda acho que o Laçador deve ir para a Orla do Guaíba. O visitante, o turista vai chegar em Porto Alegre e vai para lá. A Orla do Guaíba, o museu, vai ser construído um estabelecimento comercial ali junto daquela ponta. Do Evandro pra ti. Só existe Zona Sul para ele em Porto Alegre? Aquilo ali não é mais Zona Sul, aquilo ali já é a região central de Porto Alegre. Se a gente for comparar com o estádio se a gente for Rio comparar... Grande está da Zona Norte para cá, Se a gente for comparar com o estádio do Grêmio, a Arena, ali na entrada de Porto Alegre, a qual tive a oportunidade agora 2 partidas acompanhar, eu... Falando de estádio, de padrão de estádio... Sentiu bem lá? Me senti muito bem lá. Fui muitas vezes na torcida adversária na Arena e confesso que aquele nível 4 a mim de ver jogo não agrada. A gente vê jogo de forma íngreme. Agora, tive no nível 1 da Arena, não tem aquela profundidade tão grande do campo como eu estou acostumado a assistir no Beira-Rio na cadeira que eu vejo do segundo anel. Agora, é uma sensação de jogo muito legal. Depois, no segundo tempo de Uruguai e Japão, ainda eu subi um pouco, fui mais para a parte central e subi um pouco, tive mais profundidade. É uma proximidade com o campo e também falando da Arena, internamente, o padrão construtivo, os corredores, é uma estrutura muito legal. Agora, em compensação, para chegar na Arena, o primeiro jogo, Venezuela e Peru, foi tranquilo. Estacionei meu carro ali e fui. E o segundo jogo que tinha estacionamento, inclusive, nós ficamos uma hora e meia... Foi para ver Venezuela e Peru ou foi para ver o Paulo Guerreiro? Eu não ia no jogo. Eu ganhei de Dia dos Namorados da minha namorada o ingresso. Pô, olha aqui, ó, tu não comprou ingresso para esse jogo. Ela viu que eu só tinha ingresso pro jogo do Brasil, esse de amanhã. Mas depois acabei indo também Uruguai e Japão. Aí, para chegar, Voluntários da Pátria. Quando tranca Voluntários da Pátria ali um pedaço que só pode ir a pé. Aí tem que rezar. Peguei a direita. Nós levamos cerca de 1 hora e 15 minutos de um trecho trancado da Voluntários da Pátria até fazer um contorno, chegar na J. Renner, e aí a gente via o estacionamento e tinha que fazer toda uma volta, assim, que tu via assim, tudo parado para estacionar. Saí de casa, bairro Petrópolis, ali 6h30 da tarde, cheguei 5 minutos de jogo. Isso tá um pouco complicado esse acesso. Sabe que essa questão da mobilidade ali, Rec, eu reclamei muito, foi no início. Tá? Tanto é que a gente fez uma proposição de estudo para EPTC, tá? De acesso e saída em dias de jogos, tá? Que fomos contemplados, de certa forma, que foi quando melhorou, né, toda essa mobilidade em torno da Arena, principalmente na questão da chegada e na saída do jogo. Agora, a partir do momento que a obra da segunda ponte do Guaíba começou a atravessar a nossa freeway, que muda de nome que voltou a ser Castelo Branco. Tá? Aí sim, aí tu não tem como fazer.
né? Porque tu tem uma obra assim que está sendo lançada quase uma rodovia no meio de um bairro, que é ali que a dona Teodora, né? Tu tens que ter toda uma questão assim de construção estrutural, né? Que então os bloqueios viários ali são inevitáveis, né? Mas assim, ó, a notícia boa é que até o final do ano essa obra deve estar concluída, pelo menos essa parte aqui. Não sabe se ela vai conseguir chegar em Guaíba, mas pelo menos essa parte aqui da cabeceira, né? A gente não sabe se vai conseguir descer na Dona Teodora também, né? Mas enfim, essa obra já tem estrutural toda vai estar pronta, e aí as coisas tendem a melhorar, né? E afora isso, nós temos já algumas obras em andamento, né? Por exemplo, a duplicação da Ernesto Neugebauer, né? Uma obra que deve começar a sair a partir de 2020, que é a duplicação da J. Renner, e aí nós vamos resolver essa questão viária, né? E vai ficar muito, muito fácil, muito bom de se chegar na arena. A única coisa que ainda vai ficar pendente é aquela alça que a gente gostaria de ter de saída direto para Freeway, que aquilo ali, estudos com o DENIT ainda não conseguiram viabilizar. Mas vai melhorar muito isso. A arena já estava melhor. É de 2012, né? Ela foi inaugurada em final de 12. Final de 12. Eu, quando da inauguração da arena e aqueles primeiros jogos, o primeiro jogo com o Hamburgo e o acesso, e depois aquela festa, começou a se citar esse problema viário. E eu pensei, em 10 anos isso vai estar resolvido. Nós estamos em 2022, acho que os gremistas aprenderam a chegar na arena, coisa que eu não sei. Eu tomei tufo, né? A pessoa se acostumou. Muita gente deixou de ir ao estádio. Eu tenho amigo meu que ia no Olímpico, é saudoso do Olímpico e hoje não... Bom, é até sócio do Grêmio, não tem nada contra a arena, mas ficou contramão. Mas, bom, questão 2022 particular. 2022 no cálculo dos 10 anos. No cálculo dos 10 anos de 2022. Agora eu vendo nós em 2019, em 2022 a gente não vai ter essa solução. Mas quem sabe projetando mais 5 ou mais 10 anos a gente tem que ter essa solução. Porque nós temos 2 estádios na capital, a gente tem que ter facilidade de acesso. Não, isso aí estabeleceu um outro cenário assim, de público assistente, né? Nós tínhamos assim no Olímpico uma estimativa de 20% que era o público do interior, né? Já computando a região metropolitana. Hoje, esse público está na faixa de 40%. 40% do público que vai assistir jogos na arena é pessoal do interior. Facilitou muito o acesso. Não tem que entrar na capital. Para eles o acesso facilitou demais, né? Então, isso aí que tu colocasse, claro, quem mora na Zona Sul... Hoje, né, fica mais difícil a questão. Agora, toda a entrada de Porto Alegre, a região metropolitana, é muito fácil hoje, né? Presidente, por que os ingressos são tão caros na Copa América num continente pobre? Eu posso encaminhar essa pergunta para o presidente Rogério Caboclo. Eu devo me encontrar com ele agora. Né? Né? Que é o CEO do comitê organizador local, né? É importante que a precificação ela se deu, REC, por uma estratégia ou por determinação da Comebol, né? Então, assim, eu não tenho essa resposta para te dar. Tá? Efetivamente, eu não sei quais foram os critérios que foram traçados para essa precificação. Eu aqui, por exemplo, já não tenho problema de dizer isso, não concordei com o critério de setorização que foi feito, tá? Porque não foi por anel e ela foi por localização dentro do estádio. Isso vai dar problema, já tem chegado situações lá. Eu tenho uma reclamação particular aqui. O jogo de amanhã eu tenho comprado categoria 1. Vai no quarto anel. Vou no quarto anel. Eu imaginei que eu ia estar central no nível de baixo. Estou no quarto anel. O Domênico Vaca, lá da Central de Imóveis, hoje me mandou uma reclamação logo cedo. Ele compra imaginando um lugar e vai para outro. Eu tive uma boa surpresa hoje quando eu retirei os ingressos. Aliás, muito bem organizado, foi uma barbada. Eu busquei meus ingressos hoje em 5 minutos. Tá? Agilização completa, mas tive a boa surpresa de eu comprei categoria 1 e eu vou sentar na cadeira gramado. Mas é difícil de te explicar isso, porque não participei de qualquer reunião onde foi traçada a questão estratégica de precificação. Mas acredito que é porque, né, uma competição da América, tem jogadores de nível mundial, eu acho que isso tudo foi levado em conta.
Infelizmente, foi levado em conta, mas infelizmente o público foi pífio nas primeiras rodadas, né? Preços de Europa. A gente já sabia que o jogo ia ser Equador e Japão. Até houve uma discussão, né? A questão de ocupação e renda. Ocupação baixa e renda alta. Né? Sim. Tu quer ver uma coisa, Reca? A exceção daquele jogo Japão e Equador, o resto tudo renda alta. Essa questão aí que o Luciano está levantando, por exemplo, quando a Arena foi inaugurada, os preços praticados em 2013, eles proporcionalmente aos preços praticados em 2019, os preços reduziram. Se tu colocar, né, a atualização monetária do preço que se pagava na época em relação agora, dá uma defasagem que facilitou o acesso do torcedor. Nós temos ingressos mais baratos, inclusive, do que eram da inauguração da Arena, e os preços mais nobres, nos lugares mais nobres, tá? A atualização que teve foi muito abaixo da atualização monetária normal. Então, hoje está mais barato assistir jogos do Grêmio na Arena, em 2019, do que era em 2013. Mas isso foi um estudo, muito debate. Foi um debate assim de aproximadamente uns 3 anos com a Arena, entre Grêmio e Arena, no sentido assim da gente buscar esse equilíbrio, de possibilitar um aumento do público, tá? sem prejuízo das receitas que já estavam, digamos, programadas, né? Presidente, a questão da bebida alcoólica, que praticamente o Rio Grande do Sul está ficando sozinho nessa parada aí, né? Pois então, Ceará já liberou agora, mais recentemente. O último estado agora que estava em debate ainda foi São Paulo, e semana passada a Assembleia Legislativa aprovou a comercialização. Está na mão do Dória para ele sancionar ou vetar. Desculpa a ignorância, mas em que termos? Eu dei uma lida muito superficial sobre a lei lá, mas ela é mais ou menos no padrão de todas as demais. O grau de álcool, de teor alcoólico, e pode-se beber até 15 minutos antes do início do segundo tempo, que seria o intervalo. A única questão que ela não tem é penalização, que isso quase nenhuma tem. E eu disse o seguinte: lei sem pena, eu prevejo que só pode beber até o intervalo. Tá, mas se o cara vender depois do intervalo, o que vai acontecer? Nada. Se o cara for pego, enfim, então essas situações. Ao mesmo tempo, assim, que nós somos o último, e eu disse isso, já teve 3 audiências públicas, se eu não estou enganado, e um seminário, tá, na Assembleia. Uma com os clubes aqui em Porto Alegre, foi agora segunda-feira, uma com a Brigada Militar e o Ministério Público, e um seminário onde veio um jornalista, operadores do direito e pessoas da comunidade, e uma audiência pública em Santa Maria para se debater essa situação. Nessa segunda-feira eu disse o seguinte: nós somos o último praticamente que está nesse debate ainda, e a forma como está sendo feita agora, para mim ela é a forma mais correta, porque ela está sendo amplamente discutida e não está sendo posta como foi colocada no final do ano, que era o seguinte: quem quer cerveja para um lado e quem não quer cerveja para o outro, e joga a bomba no colo de quem tem que... Foi uma derrota negociada. Pela segurança. Tá? Então a vantagem que nós temos é que a gente consegue ler as 14, 15, 16 leis que estão regulamentando a comercialização de bebida dentro do estádio, e aí tu faz o que a lei do Rio não tem, tu coloca aqui. O que a lei de São Paulo não tem, tu coloca aqui. Vai acabar se tirando proveito. Tu consegue se tirar proveito. O que nós argumentamos lá é o seguinte: o argumento de que a diminuição do número de ocorrências dentro do estádio, ele decorre exclusivamente da proibição do consumo de bebidas dentro do estádio, ele não é verdadeiro, não é totalmente verdadeiro, porque senão eu estou minimizando o trabalho da polícia, da Brigada Militar, estou minimizando o trabalho
do Ministério Público, estou minimizando e não estou considerando todo o investimento que foi feito em termos de segurança em todos esses estádios. Nós tínhamos um cenário em 2010, 2008, 2010, completamente diferente do que se tem hoje, em termos de equipamento, em termos de... Não se tinha GCRIM, não se tinha atuação de Ministério Público, não se tinha até mesmo uma conscientização do próprio torcedor que está do lado ali, que sabe que se o Evandro está tomando uma cerveja, se tirar um copo que está bêbado dentro do estádio, o prejudicado vai ser o clube. Aí eu estou aqui, estou fiscalizando o Evandro e vou pegar ele, vou indicar, ó, esse aqui e tal. Então eu acredito que a gente está caminhando e os deputados vão ser sensíveis a essa situação de regulamentar o consumo especificamente da cerveja dentro dos estádios, para que viabilize uma situação melhor para todo mundo, né? Em termos de segurança, eu tive um argumento com um nobre deputado lá, porque ele disse o seguinte: olha, o comandante Ikeda, que é um monstro, conhece tudo de segurança, ele disse que impacta na operação da Brigada Militar se aumentar, se liberar o consumo de cerveja dentro do estádio. Eu ousei dizer que não vai impactar, porque num Grenal tu vai usar 300 ou 400 brigadianos com cerveja ou sem cerveja, porque dentro a operação praticamente é feita por estudo e por segurança privada, e fica o choque lá fora para entrar só na hora da pancadaria, se ela vier a ocorrer. Então eu acho que vai acontecer, provavelmente no mês que vem. O Coronel Zucco, que é o relator, ele vai convocar uma Se aumentar reunião... o número de incidentes, não haverá necessidade de... Mas, Rec, eu pedi para que eles me trouxessem, tá? Um dado do Maracanã, um dado da Fonte Nova, um dado onde já tem a venda. Onde já tem a venda, e me diz o seguinte: olha, eu estou comercializando a venda, antes eu tinha um número assim e agora eu tenho um número assado. Não vamos só dizer o seguinte: não se consome e se diminuiu. Bom, e com o consumo lá nesses estádios, qual é o índice de ocorrência? Não tem esse estudo. Não tem esse estudo. E a outra questão é que a própria lei nossa aqui, ela faz uma exceção para os jogos amadores, para ligas, para competições amadoras e para estádios desses campeonatos amadores com capacidade para até 5.000 pessoas. 85%, 90% dos estádios do nosso interior aqui é para 3, 4.000, 5.000 pessoas. E eu tenho a Brigada Militar em cima, eu tenho o Ministério Público em cima, eu tenho o Ministério dos Esportes em cima, eu tenho que dar 4, 5, 6 laudos lá de estrutura, de segurança, e aí na várzea tu não precisa. Eu não quero terminar com a cerveja na várzea, mas a gente também não pode tapar o sol com a peneira e ser hipócrita nessa situação. Vai melhorar a ocupação de estádio, vai melhorar a afluência de entrada no público no estádio. Principalmente isso, hein? Tá? Afluência de entrada. Aquele cara que tá afim de badernar, tu sabe, tu convive no meio de futebol, ele vai badernar bêbado ou sóbrio. Não, porque você está sempre bêbado. Tá? Ele já vai sai fazer... de casa às 9 da manhã para beber mais tempo. Não, e Rec, olha aqui, ó, tem uma outra situação também, assim, ó, eu sinceramente não acredito que o consumo tenha um aumento significativo em relação àquilo que já se consome no serviço do jogo, que é antes do jogo, né? Até mesmo porque o preço provavelmente praticado lá dentro vai ser menor do que fora. E... O que acontece hoje, tá, Rec? Né? A gente tem ali na arena hoje uma realidade que é muito legal, de tu ires assim, ó, o jogo amanhã é 9h30, 21h30, nós vamos ir às 5 horas para lá. Tá? Porque a gente faz churrasco, fica ali tomando cervejinha, cada grupo ali tem grupo, não só grupo político, grupo de pessoas, de amigos ali, loca uma casa, aluga um espaço e tal. Então a gente chega cedo, faz um churrasco, é um momento de confraternização, e quando começa a chegar na hora do jogo, Rec, o que acontece? Tá? O jogo é às 9h30, nós vamos preparar assim, nós vamos sair daqui às 9h10, para entrar às 9h30. Aí nos grandes jogos dá aquela confusão e tu acaba entrando com 15 minutos de jogo. Mas o que tu faz? Né? Tu toma umas 2, 3 cervejas na corrida, enche mais 2, leva em direção, quer dizer, tu toma 3, 4 latas de cerveja que tu tomarias tranquilamente. Nos 90 minutos. Nos 90 minutos dentro do estádio, tu bebe antes, Rec. Então tem muita gente... Pra fazer a cabeça. Então assim, ó, tu já chega gambá no estádio, não vai ficar gambá tomando cerveja dentro do estádio. Entendeu? Entendeu? São esses excessos que acontecem antes do jogo hoje. Aí o cara chega lá e começa a fazer é inconveniente aqui. Mas vai ter que ter um motorista da rodada sempre. Não, esse debate surgiu
tanto em Santa Maria quanto aqui em Porto Alegre, nessa audiência pública, a questão do... mas e o trânsito? Daí eu disse, bom, aí vamos proibir de vender bebida nos restaurantes, nos bares, porque a questão do trânsito é de uma consciência, tem uma legislação que... É dura. Que é duríssima. E inflexível, não tem? Né? E aí eu acho que melhora até a questão do trânsito. A meu juízo. Por quê? Porque se eu vou pegar 4, 5 amigos, vou botar tudo dentro do carro e, bom, hoje o Evandro é o motorista da rodada e vai levar que a gente ia em 4 carros e a gente vai ir num carro só. E que se faça a fiscalização na saída do estádio. E outra, faz 2, 3 blitz na saída da arena, na saída do Beira-Rio, prende ali 200 carros, pronto, já resolve o problema. Claro. No outro jogo já não tem essa incidência. Não vai acontecer. Né? E tirando a questão do interior, né? Que a discussão e o debate ele não pode ser só sobre o viés econômico. Tá? Eu sou muito tranquilo para dizer isso, porque já falei em outras situações. Argumento e contra-argumento. Né? Mas indiscutivelmente é a salvação para os clubes do interior, a comercialização da bebida, não é. Tá? Mas ajuda no orçamento. Mas provavelmente num jogo onde vai te dar R$1.000 de bilheteria, a Copa vai te dar 3, 4 mil. E 3, 4 mil, tu paga 2 jogadores. Vai aumentar o público. E vai aumentar a ocupação, porque o cara vai acabar indo ali. Teve muita gente que largou de ir porque não podia tomar. Melhora a questão de possibilidade de parceria de permuta desses clubes do interior com o distribuidor. Entende? Então são diversas situações que... E o cara que tem medo da mulher, por exemplo, que não bebe em casa, vai poder beber no estádio. E um outro dado que eu me lembrei agora, nós estávamos conversando, o presidente Noveleto e eu ontem, o pessoal do centro do país já tirando Porto Alegre da rota dos grandes eventos esportivos em razão da cerveja. Porque aqui a ocupação é menor, o evento não dá e os outros estados todos têm a questão do consumo da bebida também. Então algo a se pensar que a gente está... E isso tu conhece bem o presidente Noveleto, já mandou para o governador, já mandou para o prefeito, já está. Mas eu acho que articulou. Mas eu acho que o debate que está sendo feito... Esse tipo de evento como o de amanhã vai reúne acabar, todo mundo, né? Não, e é que tem mecanismos de tu construir algo positivo em cima disso. Tá, até uma das deputadas, acho que é Franciane, a deputada Franciane, que é terminantemente contra o consumo com contrapartida é mais flexível. Só que o argumento que ela utilizou, ela disse, não tinha pensado sobre essa ótica, que ela disse, não adianta eu aumentar a renda do clube do interior através do comércio da cerveja no bar e pedir para que ele aumente o número de fiscalização dentro do estádio, porque vai gerar custo. Eu disse, não, a contrapartida não é do clube. A contrapartida tem que ser do distribuidor, tem que ser do fabricante, porque vai aumentar a venda dele. Nós não podemos focar no clube isso. Tu tem que pegar e pegar de quem distribui e de quem fabrica. E eu acho que aí tu pode reaparelhar a polícia, já há projetos no próprio Ministério Público envolvendo Grêmio Internacional e Federação, para que se faça algo voltado para o reaparelhamento da polícia. Nós, ano passado, a Federação fez uma doação de 5 motos completas para a Brigada Militar, em razão do reconhecimento do trabalho feito. E se há uma discussão, um debate para fazer extra o consumo, não tem por que não se fazer através do próprio consumo, e os equipamentos vão ser direcionados para melhorar a segurança dentro dos estádios. É isso aí, como se fazia antigamente, né? Quantas vezes a Federação doou viaturas para a Brigada Militar? Nós já... Muitas vezes. Não, e Grêmio Internacional também faz os seus processos de agradecimento através desse tipo de reaparelhamento. Vamos ver aqui as melhores panelas do mundo. O Luiz vai nos dar o recado aí da nossa Frigigold, que você não pode deixar de ter na sua casa. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa de saúde da Frigigold. Hoje nós vamos falar aqui sobre a sua alimentação. Você sabia que o óleo da fritura, aquela gordura saturada, faz muito mal para a sua saúde? Aumenta o colesterol ruim, desenvolve o diabetes e principalmente, gente, você pode ter um infarto ou AVC, porque aquela gordura saturada acaba entupindo as veias ou as artérias. É por isso que a gente está trazendo para você as panelas Frigigold,
que não utilizam mais o óleo no preparo do alimento. Essa tecnologia alemã, ela faz com que você possa preparar qualquer alimento, o que você imaginar, sem nada de óleo. É isso mesmo, não vai mais o óleo no preparo do alimento. Gente, olha que promoção fantástica que a gente preparou para você. Você vai receber na sua casa a nossa panela grande. É uma panela grande para você ter na sua cozinha, com a tampa, com a borda de silicone. Panela média, olha que legal essa tampa, ela tem uma borda de silicone. Então se você deixar a panela cair no chão, não tem perigo nenhum, não vai quebrar a sua tampa. E outro detalhe interessante das panelas também é que é o seguinte, ó. Você vai receber 2 alças de silicone para você poder tirar a sua panela do forno ou do fogão também. Agora, gente, se você tem um fogão de indução, as nossas panelas e a nossa frigideira, você pode usar tranquilamente no seu fogão de indução ou então no fogão a lenha ou no fogão. Você escolhe o fogão que você quer preparar. Você vai poder preparar omelete, panqueca, ovo frito que as crianças gostam de comer, aquela batatinha frita que as crianças adoram também, o seu peixe, você costuma fritar o peixe no óleo? Esquece, a partir de agora você vai preparar o seu peixe nas nossas panelas sem nada de óleo. Gente, basta você tomar uma decisão. Olha, eu resolvi, eu não quero mais usar o óleo, eu quero trazer qualidade de vida aqui para minha residência, eu quero ter qualidade de vida para minha família, então ligue agora, 4003 4220, de qualquer capital do país ou nas cidades metropolitanas. Se você estiver no interior do estado, você pode ligar 0 operadora, o código da sua região e o nosso número 4003 4220. Também nós temos o nosso 0800 que já está no seu vídeo. Então você pode escolher, mas o que você não pode fazer é ficar sem ligar. Liga agora, 4003 4220, você receberá essas panelas na sua casa, você não vai mais usar o óleo e na hora da limpeza você vai limpar somente com papel toalha. Gente, não gruda nada no fundo dessas panelas, é só ligar, 4003 4220. Tá aí, Frigigold, para você ter saúde, né? 4003 4220, saúde, durabilidade, custo-benefício, alimentos saborosos, enfim, o que dá sabor no alimento não é o monte de azeite que você coloca, o monte de banha que você coloca, e sim o tempero adequado e tudo mais. Então, Frigigold é a pedida. Bom, Michel sofreu entorse no joelho esquerdo e vai passar por artroscopia. O volante fica sem treinar por pelo menos 20 dias. Com lesão ligamentar, Marcelo Oliveira ganha prazo de 3 meses para retornar. Então volta esse ano ainda. Então julho, agosto, setembro, ainda vai jogar outubro e novembro. Tomara, né? Tomara é uma boa notícia. Imprensa italiana, vê só a origem da informação, noticia investida de 40 milhões de euros do Manchester City por Everton. Direção do Grêmio segue negando ter recebido propostas pelo atacante. Terceiro dia de treinamentos em Viamão, teve o primeiro trabalho com bola. Kahneman e Paulo Miranda não participaram e apenas correram ao redor do gramado. Faltam detalhes para Montoya ser efetivamente repassado ao Racing da Argentina. No Inter, Colorado realiza jogo-treino na sexta contra o Pouso Alegre, tendência apenas reservas atuando. Titulares devem jogar no sábado também jogo-treino contra o Atibaia. Internacional recebeu proposta e deve fechar negócio de 1 milhão de euros pelo atacante Marcinho, que está emprestado ao Fortaleza. Venda deve ser realizada já nos próximos dias. Investida de cerca de 20 milhões de euros deve chegar a Juventus pelo lateral esquerdo Rogério. E o Inter tem 20% dos direitos do jogador e pode lucrar com o negócio até 16 milhões se calculou. Com os jovens Eric e Leonardo Borges sendo avaliados, direção observa o mercado do exterior em busca de um lateral esquerdo. Enquanto isso, né, repetindo a informação de ontem até, o Odair fixou uma hierarquia. O titular é o Wendel, o reserva é o Zeca, que sairia da direita para a esquerda quando necessário, com o Bruno entrando na direita, e o terceiro, Patrick. Não é nem o Eric, nem o Leonardo. A terceira opção, e sim, são as quarta e quinta opções. Copa América, amanhã tem Brasil e Paraguai, 9h30 da noite na Arena. Não se fala mais tanto no gramado, né? O Tite tratou de terminar com a cerimônia, agora vamos para o jogo.
né? Até utilizou uma declaração do Arthur também, e o Tite disse que o que tinha que dizer já disse para a própria Arena. Na sexta-feira tem Venezuela e Argentina, Colômbia e Chile, e no sábado Uruguai e Peru. Já voltamos. Oito horas 17 minutos, estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa. O que esperar de Grêmio e de Internacional depois desta parada, Vitor? O Inter já é 100% confiável? O Inter 100% confiável nunca vai ser, acho que nenhum time vai ser 100% confiável, e por isso que o futebol é um esporte tão apaixonante e a gente se encanta tanto. Agora, julho vai ser um mês decisivo para o Internacional. Em julho tivemos uma sorte no sorteio aí de pegar o Palmeiras, apenas o Palmeiras no confronto na Copa do Brasil. Ainda temos o Nacional do Uruguai e, se não me falha a memória, são 3 jogos pelo Brasileiro. Ainda ontem eu estava lendo a agenda internacional. Vai ser um mês bem cheio de atividades e jogos. A torcida deve marcar presença bastante no Beira-Rio e inclusive em viagens. São Paulo e Montevidéu. São jogos decisivos. Embora o Inter decida os 2 primeiros jogos fora de casa. É mais difícil o Nacional ou o Palmeiras? Eu acho que o Palmeiras é mais difícil. Eu acho que o Internacional tem mais chance na Libertadores do que na Copa do Brasil, mas nós estamos vivos e vamos para cima e queremos classificar nas 2 competições. E essa parada de meio de ano, assim, o pessoal fala, pô, quem estava bem reclama e quem estava mal, isso que é bom. Mas pensando agora e parando o ano na metade, tendo essas 2 competições agora em fase decisiva e o Brasileirão mais encaminhado, eu vejo como uma boa parada. De repente isso no final do ano vai refletir, o jogador não vai estar tão cansado naquelas partidas de final de ano, e ainda mais agora que a Libertadores se define em novembro, dezembro, né? Quando o Internacional disputou 2006, 2010 e foi campeão, era em agosto que estava se decidindo. Agora é uma competição que se estende e ela acontece concomitantemente com a Sul-Americana, né? Porque antes era uma competição e depois começava a outra. Então acho que essa parada é boa agora para marcar os treinamentos do Odair. Agora nós não temos mais o Iago na lateral esquerda. Estamos colocando o Ender, vamos fechar o time. Moledo logo recuperado já volta para a zaga. O Guerreiro voltando da seleção do Peru. Desejo boa sorte para ele, mas ao mesmo tempo quero que retorne logo Internacional e possa fazer o treinamento e entrosar, porque é um jogador que ele era contado para a segunda metade do Campeonato Brasileiro e segunda metade do ano, e quem sabe o ano que vem. Ele deu uma resposta, isso falando por o que eu escutava e o que a gente via na imprensa muitas vezes, mas ele é um jogador extra classe e quando assumiu, vestiu a camisa e parecia que estava jogando há muito tempo sem parar e não teve essa parada. Então eu acho que seria importante, já que ele não pôde ter no início do ano esse trabalho com o grupo. Mas desejo boa sorte a ele, a seleção peruana que está classificado, mas quando voltar assim, aí define o time, fecha o time, vamos para os treinamentos e iniciamos, se Deus quiser, teremos sorte e além de sorte, competência contra Palmeiras e contra Nacional do Uruguai. E o Grêmio vai achar o jogo que tinha escondido, Evandro Grêmio? Pois é, Rec, eu acho que nós temos que ter uma expectativa positiva também. Eu acho que o Vitor está certo. A gente tem que acreditar que esse período agora de descanso, isso aí sirva para se fazer alguma reavaliação, né, alguns ajustes e algumas decisões, né? O Grêmio está precisando assim de algumas decisões, Rec, decisões no sentido da verdadeira composição do time para esse enfrentamento extremamente difícil que nós vamos ter aí já daqui a 2 semanas, né? Dia 10 já temos aí rodada importante pela Libertadores, né? O Grêmio tem que decidir ainda quem é que vai substituir o Ramiro, que até hoje a gente não sabe. Não tem. Né? A questão da volância agora, com a lesão do Michel, já fica praticamente definida, né? Que vai jogar o Matheus e o Maicon, né? Agora, nós temos a questão da centroavância também, né? Eu gostaria muito de ver o Luan novamente tendo a oportunidade de jogar ali como ele jogou em 2016 e foi um dos melhores jogadores do Brasil aí, né? E da América depois, né? Então são definições extremamente importantes, né? Para que o time do Grêmio finalmente, usando uma palavra do próprio Renato, para que o time do Grêmio decole,
no momento em que precisa decolar, que é agora, né? Que agora não dá mais para pensar, para experimentar, agora é tomar decisão, né? E ir para a luta, né? Porque é uma guerra, são 2 guerras por semana ainda em batalhas diferentes. Aliás, são batalhas diferentes, né? Enfim, né? São competições que se acumulam agora. Tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem o Campeonato Brasileiro. Preocupa muito essa questão também, porque daqui a pouco tu foca tudo nessa competição agora. Vão focar nas competições eliminatórias, que são aquelas que tu precisa ter uma resposta a curto prazo, quase que imediata e tal, mas nós precisamos garantir também a nossa participação na Libertadores do ano que vem. Ninguém garante que o Grêmio vai ganhar uma Copa do Brasil, que vai ganhar uma Libertadores. Tem que melhorar no Brasileiro. Nós temos que dar atenção para... Já melhorou, né? Ganhou do Atlético, ganhou do Botafogo. É fundamental que se tem esse cenário de 2020, né, participando dessas competições importantes. E como foi importante para o Grêmio passar esse período de Copa América fora da zona de rebaixamento. É muito claro bom. que o Grêmio é um time e um elenco que não disputa o Z4. Né? Mas se fica muito tempo ali, pode perder a distância da frente. A gente sabe disso. Aí agora, sair disso para esse período, não se fala em Z4 no Grêmio. Se seguisse no Z4, a gente passaria todo esse período falando no Grêmio na zona de rebaixamento, Grêmio na zona de rebaixamento. Agora o Renato e o grupo do Grêmio lá tem tranquilidade para trabalhar nesse período, mas é importante também marcar presença para conseguir as primeiras cabeças lá do campeonato. E o presidente, o que espera, presidente? Pois então, Rec, eu espero que os dois consigam aí engrenar os seus elencos, suas equipes, né? É importante para o futebol gaúcho que eles vão bem aí em todas essas competições. A gente sabe que é muito difícil, são 3 competições de altíssimo nível, é difícil de tu manter o mesmo rendimento nas 3 competições. Eu sou um crítico dessa ampliação de duração tanto da Copa do Brasil quanto da Copa Libertadores, porque eu acho que ela acaba conflitando e tu acaba tirando o brilho de alguma dessas competições, né? Porque em algum momento vai ter que priorizar. Ou vou priorizar o Campeonato Brasileiro, ou vou priorizar a Libertadores, ou vou priorizar a Copa do Brasil. Mas o que a gente espera é que os dois consigam aí chegar nas cabeças nessas competições aí para levar o futebol gaúcho mais à frente. E não esquecendo que nós temos São José, Juventude e Ipiranga muito bem na série C, com possibilidade de classificação, e quem sabe aí almejar das 4 vagas aí a gente pode, quem sabe, obter 2 nesse acesso da C para B. O Brasil de Pelotas lutando também com todas as suas dificuldades. Melhorou o cenário, né? Deu uma melhorada para ele. Seria importantíssimo que tivesse ganho o jogo do Criciúma agora antes da parada, porque daí já passaria para a página 1 da classificação. E tivemos um confronto entre os 2 gaúchos, né? Avenida e Caxias, infelizmente no primeiro mata caiu o Pingo, né? E aí passou o Caxias, fechou o pau lá, né? Teve essa notícia do Pingo aí, mas acho que o Caxias está bem encaminhado aí também são mais 2 mata para passar para... Os jogadores brigaram lá, depois do jogo Avenida e Caxias, e acabou estourando no Pingo. Não dá para trocar todo mundo, troca o técnico, né? Galeteria e Casa de Massas Piatto Bello, há 19 anos, serve a tradicional culinária italiana em Canoas, com rodízio de massas de fabricação própria. 15 tipos entre doces e salgadas. Acompanha galeta ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal, também de fabricação própria, filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas. Piatto Bello atende no almoço de terça a domingo, na janta de terça a sábado. Siga Piatto Bello nas redes sociais, Facebook Galeteria Piatto Bello e no Instagram Galeteria Piatto. Aprendi com o velho e bom Amir Domingues. O Amir continha uma figura ilustre no programa, todos são ilustres, vocês também são ilustres e tal, e que tenha poderes. O Amir diz assim: as suas considerações finais, porque é para corrigir o apresentador desatento. O presidente faltou dizer alguma coisa aí, o pessoal estava soprando aqui. O Porto Alegre não vai se candidatar até uma final de Libertadores, que agora é
Não sei como é que funciona isso. Na verdade, eu acho que a indicação e a candidatura é primeiro pelo país e depois pela cidade. Eu tenho a impressão, Rec, de que a final da Libertadores do ano que vem deva ser no Brasil. Tenho de algumas situações, assim, não tem nada. Mas Porto Alegre é sempre candidato, é difícil ter uma outra cidade com os 2 equipamentos que nós temos aqui, apesar das críticas que estão sendo feitas ao gramado da Arena, vai se resolver, não tem a menor dúvida. Óbvio que vai. Não tem a menor dúvida, e é difícil de ter 2 equipes com a qualidade que tem, clubes desse tamanho. Porto Alegre está sempre nesse cenário e agora também com o presidente Noveleto lá na CBF, a gente tem mais força ainda para lutar por essa Futebol situação. Feminino, até quanto se desenvolve já a partir dessa mobilização? Nós temos, esse ano nós estamos coordenando 4 competições de futebol feminino na federação. Tá? O Sub-15, 17, 18 e o adulto. O que tinha antes? Antes era coordenado por uma associação que era parceira da Federação Gaúcha e ela tinha algumas categorias lá. Ano passado, mais ou menos essas 4. O ano passado nós coordenamos só o profissional e esse ano nós conversamos com as 2 direções de Grêmio Internacional e resolvemos então fazer esses 4. Domingo agora tem a final já do Sub-18 e depois agora o profissional já tá andando. E a qualidade técnica? É tudo dentro daquele patamar que a gente entende. Vai começar a jogar mais no colégio, vai começar... Eu vou te dizer assim, isso aí é um projeto extraordinário. Grêmio Internacional, a exemplo do que acontece no masculino, também tem um distanciamento muito grande do interior. Muito, muito grande. Tá? Tanto que nós chegamos a pensar em fazer uma questão diferente. Eu acho que o futebol feminino melhorar tem que diminuir as dimensões do seu gramado e provavelmente o ano que vem a federação vai coordenar uma competição experimental com um gramado menor, goleira menor e uma bola mais leve. Obrigado, presidente. Obrigado, Evandro. Obrigado, Vitor. Fizemos um bom programa. E a respeito do futebol feminino, eu gostei muito da notícia do Real Madrid querer fazer um time galáctico. Eu acho que é um belíssimo pontapé inicial geral, assim. Bom, agora é o seguinte, ó. Salve-se quem puder, porque nós vamos vir forte. Aí os outros vão ter que se fortalecer. Ninguém vai ficar parado. É isso aí. Amanhã tem mais. Às 19 horas tem o jogo da seleção, mas nós estaremos aqui antes do jogo.